A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Nesse momento, iremos estudar a lição de número 5, que traz como tema o reinado de Acasias, referente ao terceiro trimestre. Lição esta que trará um grande despertamento para a nossa vida espiritual. O textuário da lição nos orienta que tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o coração e a mente. Salmos 7, verso 9. A verdade prática traz um grande despertamento para cada um de nós, na qual expressa a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe referente a esta lição está escrita em 2 Reis, capítulo 1, versículo do 1 ao 8, depois o versículo 13 ao versículo 17. Nesta lição, o professor deve seguir os objetivos propostos na metodologia do ensino. Objetivo geral: ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Os objetivos específicos deverão ser alcançados. Primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias. E terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. A introdução da lição nos afirma que o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Além disso, após uma queda na sacada do Palácio Real e, consequentemente, ferido, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. Além disso, o Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. Conhecimento é tudo. Antes de adentrarmos aos tópicos desta lição, irei trazer uma pequena retrospectiva. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e assumiu o trono depois da morte trágica de Acabe na guerra, onde cumpriu a profecia de Elias relacionado que os cães lamberiam o seu sangue. A morte de Acabe, ela foi profetizada como consequência dos seus atos de impiedade, especialmente relacionado à vinha de Nabote e também relacionado à prática da idolatria. Algo importante irei trazer agora para você. Apesar de Acabe ser um idólatra, deu nomes religiosos aos seus filhos. Exemplo é o caso de Acasias, que significa Iavé prende, no sentido de agarrar e segurar. Isso demonstra que Acabe queria deixar um caminho aberto para Deus, porém, ao mesmo tempo, queria satisfazer os desejos idólatricos da sua esposa Jezabel. Note, não é apenas dar nome religiosos aos seus filhos. É importante também ensinar a criança no caminho que deve andar e ser exemplo para ela, para que quando ela cresça tenha um alicerce firmado na palavra de Deus e também tendo o seu alicerce firmado no exemplo de seus pais. Observe o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 22, e o versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí vem uma grande pergunta, na qual foi proferida por Elias no Monte Carmelo. Pode ter levado isso em conta. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Acabe, apesar de ter esse bom exemplo de dar nomes religiosos aos seus filhos,
porém, na prática, enveredou para o caminho da idolatria, esquecendo o principal, a instrução de seus filhos no caminho que deve andar de acordo com a valiosa palavra de Deus. O reinado de Acasias durou menos de 2 anos. Acasias, como tendo um exemplo deplorável em sua casa relacionado à idolatria, o seu reinado foi fortemente marcado pela idolatria, como dos seus antepassados também o foi. E Deus usou fortemente o profeta Elias nesse episódio para advertir seriamente o rei pelo grave erro de não apenas adorar uma falsa divindade, mas também de consultá-la por meio dos seus mensageiros reais. Note que Elias, usado por Deus, ele muda o curso da história, intervém na grande apostasia do rei, dando-lhe a sentença de morte. A apostasia, como eu venho mencionando nas lições anteriores, significa apostatar da fé, negar a fé. Além da idolatria, o reinado de Acasias foi marcado pela revolta de Moabe, que havia sido um reino súdito de Israel desde a época de Orim. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, e também no capítulo 3, do versículo 5. Talvez se aproveitando da saúde debilitada de Acasias e pela desastrada tentativa de aliança marítima com Josafá, rei de Judá. Você encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 e 36. Primeiro tópico, um reino marcado pela idolatria. Primeiro item, o Deus de Acasias. Note que Acasias ele venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Quando o rei Acasias adoeceu em razão de uma queda, ele enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Segundo item, Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Você nota que a própria palavra de Deus declara que ele foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No curto reinado, ele conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Além disso, Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão mencionado em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, na qual mencionei no início desta aula. Observe o seguinte: Acasias teve um mau exemplo dentro de sua própria casa, na qual Acabe e Jezabel eram idólatras. Além disso, perversos, invejosos. E tudo isso contribuiu com a formação do caráter de Acasias, o que nos deixa um grande alerta para cada um de nós, relacionado à família. Pai e a mãe devem instruir a criança no caminho que deve andar de acordo com a luz da Bíblia, e não apenas instruir, mas também ser um exemplo para eles. Veja o que diz a palavra do Senhor em Salmos 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Que cada um de vocês possam honrar a herança que Deus os concederam, ensinando-os no caminho que deve andar e principalmente sendo um exemplo para cada um deles. Encerrando o primeiro tópico com a síntese: os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores
não devem ser repetidas. Traz um grande alerta para cada um de nós. Seguir sempre a palavra de Deus e nunca seguir os maus exemplos. Chegamos ao segundo tópico, que traz como tema Elias desafia a adoração a Baal. Primeiro item, a corajosa intervenção de Elias. Diante do rei Acasias por enviar mensageiros para consultar o falso deus Baal-zebub relacionado ao seu problema de saúde, o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, parte B, que diz: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Segundo item, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, ele enviou 3 ocasiões diferentes. Um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 ao 13. Mas as 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 14, essa afirmativa. Observe que, na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, ele temeu pela sua própria vida e, consequentemente, pelas vidas dos seus soldados. Diante disso, ele se ajoelhou e suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 13. Diante disso, por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 15. Terceiro item, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo devido a 3 episódios que ocorreram no seu ministério, onde Deus enviou fogo do céu. O primeiro episódio você encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, relacionado no Monte Carmelo com os profetas de Baal. O segundo episódio você encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, na qual retrata no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não tivesse nesse elemento. E o terceiro episódio já foi mencionado no item 2, relacionado que por 2 vezes o fogo do céu desceu para consumir os soldados e seus capitães. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12. Chegamos ao final do tópico 2 e nesse momento a síntese do referente tópico. Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Que você possa ter a plena consciência que em meio aos revés desta vida, em meio aos grandes desafios e adversidades, Deus nunca lhe desamparará. É necessário que você permaneça fiel nos caminhos do Senhor, servindo com alegria e fazendo o que lhe apraz. Terceiro tópico, a doença de Acasias e a sua morte. Primeiro item, o julgamento do Senhor contra Acasias. Notemos que, diante da obstinada idolatria, Deus mandou Elias dizer ao rei Acabe que ele jamais seria curado.
ou sairia da cama vivo. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 4. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Aí vem uma grande pergunta: como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Note que Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Infelizmente, Acasias enveredou pelo caminho da idolatria, endurecendo o seu coração para a valiosa palavra de Deus, o que contribuiu com a sua morte. É necessário que aquele que ouve a palavra de Deus a escute e coloque em prática. Veja o que o próprio salmista ele fala no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É necessário ouvir a palavra do Senhor e também esconder no coração para não pecar contra Deus. Observe que Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanece com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Segundo item, a determinação de Elias e a morte do rei. Notemos que o profeta Elias em nenhum momento titubeou em repetir as mesmas palavras que anteriormente mencionou aos mensageiros de Acasias. Ao ser convocado à presença do rei, o profeta lhe disse: desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. 2 Reis, capítulo 1, versículo 16, parte B. Provavelmente, o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada na época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Porém, independente disso, a palavra de Deus, dada ao profeta Elias, se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Terceiro item, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração a Deus de Israel, em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Você encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Deus conta com você. Basta você seguir os caminhos do Senhor de acordo com a sua valiosa palavra. Chegamos ao final da lição e nesse momento trarei a síntese do tópico 3. Os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Chegamos à conclusão de mais uma lição. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo foi quase preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Que cada um de nós possamos seguir em frente, de acordo
com a palavra de Deus, extraindo valiosos ensinamentos para nossas vidas. Elias foi um homem que mostrou a importância de termos a intimidade com Deus, a coragem de levar a palavra do Senhor e, principalmente, a adorar ao Deus verdadeiro. E cada um de nós possamos, cada dia, ter Deus como principal de nossas vidas e, assim, termos uma vida plena de acordo com a vontade de Deus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima lição de número 6, que tem como tema o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Agradeço a todos pela participação e te convido para se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Que Deus vos abençoe.